A partir do século XI, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas gerou uma produção significativa de alimentos. O clima favorável, extremamente quente entre os anos 1000 e 1200, e a ausência de epidemias fizeram com que a população medieval aumentasse de forma considerável. As taxas de mortalidade diminuíram e a expectativa de vida das pessoas cresceu. Do século X até por volta do século XIV, a população europeia duplicou, chegando a 80 milhões de habitantes. Após o aumento populacional gerado pela maior produtividade, a Europa viveu um período relativamente longo de fome, epidemias e violência, denominado crise do século XIV. Nesta aula revisaremos os principais elementos que contribuíram para que o século XIV, na Europa, fosse conhecido como um período de grande crise. A fome. Apesar da expansão das terras produtivas, o uso do arado e da rotação de culturas, a produção agrícola da sociedade feudal não conseguiu acompanhar as necessidades alimentares de uma população crescente. Os camponeses produziam para seu consumo e o dos senhores feudais, mas também para os moradores das cidades, que se dedicavam ao comércio e ao artesanato e necessitavam dos produtos agrícolas para sua alimentação. A partir de 1250, registrou-se uma mudança climática importante. Verões excessivamente frios e chuvosos resultou em uma sucessão de más colheitas, pois os cereais não amadureciam. O sal também começou a faltar, pois as salinas estavam umedecidas. Nessas condições, estabeleceu-se uma fome generalizada. A peste. Por volta da metade do século XIV, a situação da crise iniciada pela falta de alimentos piorou ainda mais. Nos burgos, doenças como tuberculose e lepra já atingiam seus habitantes. No entanto, entre os anos 1347 e 1351, a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas em ratos e propagada entre humanos por meio das gotículas respiratórias, e que se originou no Oriente, chegou à Europa provavelmente pela Rota da Seda. A peste negra se apresentava de forma bubônica pois causava bubões, grandes feridas negras em virtude da coagulação do sangue, que se manifestava na virilha e axila. Cidades inteiras foram dizimadas com taxas de mortalidade variando de 30% a 60% da população em alguns lugares. Isso levou a uma escassez de mão de obra, desorganização social e econômica. A perda de tantas vidas impactou drasticamente a estrutura social. Muitos trabalhadores morreram, resultando em escassez de mão de obra e, por sua vez, na ascensão dos salários. Isso levou a mudanças na economia feudal e no sistema de trabalho. Impacto cultural e religioso. A peste negra teve um efeito profundo na cultura e na religião. Muitos se voltaram para práticas religiosas extremas, buscando expiação ou proteção contra a doença. Houve também um aumento na intolerância e culpar pessoas inocentes, como os judeus, pelas doenças. Além da fome e da peste, houve um terceiro elemento que afetou a Europa feudal no século XIV, as guerras e revoltas. Uma delas foi a Guerra dos 100 Anos. O episódio medieval que ficou conhecido como Guerra dos 100 Anos, durou na verdade 116 anos. Teve início em 1337 e terminou em 1453 e foi um conflito prolongado e complexo entre a França e a Inglaterra. Esse confronto teve origem em uma disputa pela sucessão do trono francês, que envolveu questões territoriais, econômicas e políticas. A motivação política do conflito foi a sucessão do trono francês. A disputa se deu entre Felipe de Valois, proclamado o rei da França depois da morte de Carlos IV, e Eduardo III da Inglaterra, que se considerava herdeiro do trono francês pela linhagem materna. Contudo, na França, a lei sálica impedia a sucessão monárquica por linhagem materna. Por isso, Felipe de Valois assumiu o poder com o título de Felipe VI. As disputas políticas foram ainda ampliadas pela necessidade de aumento na cobrança de impostos, fato que levou os reis da Inglaterra a cobiçarem a rica região de Flandres, centro da produção e comércio de lã. O conflito teve início quando a Inglaterra anexou territórios pertencentes à França, incluído Flandres. As batalhas ocorreram em território francês e inicialmente os ingleses, com excelente infantaria, obtiveram vitórias espetaculares. Apenas em 1429, um fato mudou o curso da guerra em favor dos franceses.
A camponesa Joana d'Arc comandou um pequeno exército enviado por Carlos VII, libertou Orleans, sitiada pelos ingleses. Seguiram-se outras vitórias até que os franceses conquistaram Reims. Carlos VII foi então coroado rei da França. Revoltas camponesas. Uma das principais características da sociedade feudal era a pouca mobilidade social. Era muito difícil que um camponês conseguisse ascender socialmente e deixar sua condição. Os episódios de fome e de peste que atingiram a sociedade feudal europeia no século XV tiveram como resultado a redução demográfica. Assim, muitos camponeses foram obrigados a aumentar a sua carga de trabalho, para o pagamento dos altos impostos cobrados pela nobreza e pelo clero. A diminuição do número dos camponeses não promoveu a valorização do seu trabalho, ao contrário, aumentou sua exploração. Nas cidades localizadas nas regiões envolvidas na Guerra dos 100 Anos a situação se agravou, pois os camponeses eram obrigados a pagar os gastos da nobreza no conflito. Na França, palco da guerra, os camponeses sofriam com pilhagens e incêndios promovidos pelos exércitos. Além de rebeliões camponesas na França e na Inglaterra, ainda ocorreram outras nas regiões da Península Itálica e na Península Ibérica. Apesar no rigor usado na contenção dessas revoltas, com o tempo houve melhora nas condições de trabalho dos servos. Nas cidades os artesãos também se rebelaram. Na região da França, a mais popular das revoltas foi a Jacquerie, ocorrida em 1358. Ela recebeu esse nome em virtude de os nobres se referirem aos camponeses como Jacques Bonhomme, ou seja, Jacques, o bom homem. Na Inglaterra, a mais conhecida foi a Revolta dos Camponeses. Em 1381. As revoltas questionavam a manutenção da ordem feudal no século XV, a cobrança de impostos dos camponeses e a exploração a que estavam submetidos. A fragmentação do sistema feudal. Por volta do início do século XV, a Europa Ocidental mostrava as consequências das crises que ocorreram no século anterior. Eram a redução da população, uma crise econômica, o enfraquecimento do poder político dos nobres que resultou no fortalecimento dos reis. Os nobres, por exemplo, sofreram com a ausência de mão de obra porque muitos dos camponeses que sobreviveram às guerras e às pestes migraram para as cidades, onde poderiam trabalhar no comércio. Embora a terra ainda representasse uma importante fonte de riquezas e prestígio social, ela já não era mais a única. Com a redução do poder da nobreza, ela como compensação buscou aumentar o refinamento de seus hábitos e de seu vestuário. Os burgueses enriquecidos se uniram aos nobres, por meio de casamentos, buscando status e projeção social. Todas essas transformações acabaram por minar as bases do sistema feudal na Europa, e resultou em mudanças econômicas, sociais e políticas que vão colaborar para a centralização do poder nas mãos dos reis e para a unificação dos estados nacionais. E aqui encerramos mais uma revisão. Curta, comente e compartilhe. Bons estudos! E até nossa próxima aula!